Eu pego um sangue do tipo A, por exemplo, e eu ofereço para ele o leite. É a mesma coisa que eu oferecia para o B lá, que não faz para ele problema nenhum. Se eu oferecer para o A, ele tem um processo extremamente inflamatório. O leite, de uma forma Olha geral, só. sangue A e sangue O, os dois são extremamente inflamatórios. Eu impeço que a minha insulina pegue a glicose e consiga pôr ela para dentro da célula, então eu crio dois grandes problemas. Um problema de acúmulo de gordura, porque se eu não gasto, eu vou ter que estocar isso. E eu tenho o segundo grande problema inflamatório por conta disso, que é se eu não tenho energia dentro da célula, eu estou broxado da vida. Aham. Você está sem energia para fazer as coisas, o barcão tá lá no fundo E do às rio. vezes é que você tá comendo ou bebendo algo que não faz bem pro teu tipo Sanguíneo. sanguíneo. Caramba, esse negócio de glúten, de intolerância a glúten, celíaco, tem a ver com isso? Tem uma parte a ver com isso, mas a gente tem outras questões envolvidas aí, que é assim, ó. Imagina o seguinte, o glúten, ele é uma proteína. Essa proteína, se ela não for degradada, se ela não for desnaturada dentro do estômago em pH ácido, ela vai ter que ser degradada por bactérias no seu intestino delgado. Então, se eu não faço uma boa digestão, lá no intestino delgado eu vou ter bactéria criando confusão. Então, o que essas bactérias fazem? Aumenta a disbiose, que é a desregulação do intestino. Elas criam enzimas que têm nomes muito sugestivos, putrescina, cadaverina, que são... Só os nomes já assustam. Criam pequenos furos, pequenas fraturas no intestino que fazem com que essa proteína entre na corrente sanguínea dessa pessoa. Isso vai criar problema autoimune, gastrite, tem um monte de gastrite ligada a isso, sinusite ligada a isso, artrite ligado a isso, Ou seja, quadros reumatismo ligado a isso. inflamatórios. Todos os quadros inflamatórios. Então, se eu tenho um consumo... Minha esposa é sangue do tipo A, por exemplo. A, se ele tem um grande consumo de glúten, ele vai ter problema, isso é um fato. O que eu faço com a minha esposa? De manhã cedo, antes de tomar café, ela toma um limão. Limão acidifica o estômago, aumenta a concentração ácida no estômago. Essa concentração ácida vai me permitir fazer uma degradação dessa proteína com mais facilidade, o que faz com que ela, que é sangue do tipo A, coma pão e não tenha problema nenhum. Cara, Pão de fermentação natural é outra coisa que ajuda demais. Porque o que é a fermentação natural? É um bichinho, é uma bactéria ou uma levedura que tem ali naquele pão que está comendo aquela proteína, que está degradando aquela proteína ou um determinado carboidrato, e ele leva, um pão de fermentação natural leva 24 horas para ficar pronto, leva um tempão. Mas por que ele leva esse tempo todo? Porque aquela bactéria, ou aquele fungo, aquela levedura, está quebrando aquela proteína em frações menores, o que torna aquele pão muito mais deglutível, muito mais digerível. Agora, o que você pega hoje no mercado? Um pão que o cara soca corante, conservante, antifúngico, que fica na prateleira do supermercado durante 2, 3 meses, e aí você bota para dentro. O que você acha que você faz com as suas bactérias que te ajudam a degradar? Mata. Pronto. Escuta, meu Deus do céu. Nós vamos ter que parar de falar, porque eu já tô quase me entrando no caixão já. Mas tudo isso está vindo agora ao conhecimento do grande público. Você pode falar, não, existe há muito tempo. Existe. De fato, pode existir, mas para nós, leigos, né, isso vem sendo popularizado agora, né, há pouco tempo. Inclusive, há pouco tempo que a gente ouve falar da importância do intestino. Sim. Porque antes o intestino era só para girar o cocô para fora. E hoje não, hoje tratam já o intestino como um segundo cérebro. Na verdade, em termos de importância, ele é o primeiro cérebro. É o primeiro? Porque as vias neurais que a gente tem, né, em termos de quantidade de neurônio, é verdade. Nós temos aí em torno de 100 bilhões de células nervosas no intestino e 86 bilhões, a gente está falando de milhões aqui no intestino e bilhões lá no cérebro, né? Então, em termos de quantidade de célula, realmente o encéfalo e todo o sistema nervoso tem muito mais. Mas quando você vai olhar as redes neurais que levam informação do intestino para o cérebro e as que trazem de volta, que são as vias aferentes e eferentes, ele é 90% intestino, cérebro e 10% o contrário. Então, o quanto o cérebro é influenciado pelo intestino é muito, muito mais do que o cérebro influencia, faz o caminho inverso. E em termos de importância de funcionamento do corpo, o intestino 10-0 no cérebro. Tem até uma brincadeira, não sei se você já escutou, que faz uma referência até a um chefe ruim, né?
em que o corpo tenta decidir quem vai ser o líder. E o cérebro diz, não, eu que mando nessa parada, porque sou eu que penso. Conhece essa, não? Aham. O coração diz, não, sou eu que bombeio o sangue. E o outro diz, não comigo sei o quê. mesmo. E o intestino, Fecha. só 2 dias ele fecha, todo mundo entra em pânico. Entra em né? colapso. Totalmente. A minha mãe, ela começou a entrar em colapso, todos os órgãos, e teve um médico que falou, você vai morrer. Porque o intestino tinha parado de funcionar. Acabou. Acabou. O ser humano, aí ela não conseguia dormir, e aí sem dormir ela não conseguia processar o que tinha que processar, um ciclo sem fim que tira a vida da pessoa facilmente. Olha a importância, né, disso. Só que, mais uma vez, né, nós não somos ensinados, né, a entender. Hoje existe uma comercialização muito grande de tudo que tem a ver com a questão da saúde, o que me deixa muito triste. Por exemplo, hoje nós temos um uso indiscriminado de cirurgia bariátrica. E quando eu estou dizendo indiscriminado, eu estou falando de coisas absurdas, como, por exemplo, eu ouvi no meu consultório, ninguém me contou, eu ouvi um pai que escutou de um médico dizendo para engordar a filha pelo menos mais 5 quilos para ela chegar no nível de fazer a cirurgia bariátrica. Imagina. Cara, isso é um absurdo. Isso é um disparate total, completo e absoluto. E hoje a gente, claro, já tem tecnologias muito mais eficientes numa cirurgia bariátrica, mas aquela cirurgia que tem diminuição do tecido do estômago. Imagine você que tem um sangue do tipo A, que já não tem um nível de acidez interessante. Eu diminuí o tecido do estômago dele para fazer uma bariátrica e eu diminuí a quantidade de células que vão produzir, células oxínticas que vão produzir ácido clorídrico. Cara, eu criei uma desbiose eterna para essa pessoa. Ela tá ferrada pro resto da vida. Sofrimento. Então, não é que eu seja contra a cirurgia bariátrica. Eu acho que existem alguns casos em que a gente tem que fazer porque a pessoa está muito acima da média e todos os recursos do mundo já foram esgotados e ela não tem mais como. Mas isso é um problema. Outro exemplo. Se você tivesse hoje uma azia, você tem uma indigestão, qual é a primeira coisa que a pessoa toma? Um antiácido. Cara, azia, 99% dos casos de azia é falta de ácido no estômago. Então você tem que chupar um limão. Aí que tá, um vinagre de maçã, um limão. Porque a válvula, a cárdia, que é a válvula que regula a saída do esôfago para o estômago, ela é pH dependente, ela precisa de acidez. Se ela tem pouca acidez, ela dilata. E o pouco de ácido que você tem aqui faz a pirose acontecer. Quando eu faço uma dieta ácida, colocando limão de manhã cedo pro cara, colocando um vinagre de maçã, colocando um abacaxi na alimentação, o que eu faço com essa válvula? Contração. Aí você cria 2 problemas. Porque o antiácido hoje, ele não resolve o teu problema, ele vai criar uma situação crônica, você vai ficar dependente daquilo, e ele é neurodegenerativo. Hoje a gente já tem estudo científico mostrando que tem problema de Alzheimer com esclerose por causa do uso de antiácido. Você vê, é uma cultura. Os americanos consomem demais isso, o brasileiro também, isso se popularizou, né? E. Vende a um preço ridículo e qualquer pessoa compra. Exato. E aí virou quase um surto, né? Depois das consequências de Alzheimer e outras doenças.